geralmente quando é dia de ceia, nós ouvimos alguma coisa acerca de crucificação. Quando nós falamos, é porque hoje é o dia de Corpus Christi, como alguns falam, como os religiosos tratam, e nós sempre olhamos a palavra, uma palavra mais ou menos como essa. E eu, quando olho essa palavra, irmão, eu me deparo com um texto, com um personagem que é perturbador. Porque muitas vezes nós falamos sobre Pilatos, nós já ouvimos mensagens sobre a mulher de Pilatos. Eu tive uma certa ocasião, quando eu dirigi a igreja ali em Nova Holanda, né? Alguns irmãos já estiveram lá, né? Já esteve lá em Nova Holanda, já com seu pai? Já? Não? Então depois que eu for falar de novo, você vai. Então, irmãos, eu estava pregando uma palavra exatamente falando sobre a mulher de Pilatos, falando sobre como o Senhor se aproximou de Pilatos, como ele foi em busca de Pilatos, e no meio da mensagem vem um jovem andando pelo meio da igreja. Ele veio andando pelo meio da igreja e eu pensei assim, bom, agora já era para mim. Porque eu dentro da comunidade, ali não tem nada a ver com comunidade, mas presta bem atenção, irmãos, ali era fogo cruzado. E eu pregando, aquele jovem veio andando, a igreja era bem grande, aquele jovem andando, eu falei, pronto, ele vai chegar aqui, vai me dar um tiro, vai me dar uma facada, vai fazer alguma coisa, me jogar para fora. E aquele jovem chega diante do altar, ele se ajoelha e ele diz, eu quero esse Jesus que você está pregando. Irmão. Eu olhei para a igreja, completamente movido por Deus, e eu pensei, qual a mensagem mais irei pregar? Se ele é a conclusão da minha mensagem, ou no meio da mensagem, eu falei, pronto, ele conclui a mensagem, eu não tinha absolutamente mais nada para pregar. Aquilo foi um mover muito grande, porque estava ministrando sobre a mulher de Pilatos. Então esse texto ele fala muito ao meu coração, ele marcou muito a minha vida ministerial, mas eu quero olhar para esse personagem que também nos chama a atenção. Na maioria das vezes a gente se detém em outros personagens, mas é nesse que eu quero tratar. Esse homem, amados, chamado Barrabás, certamente esse homem era um bandido, era um assassino, esse homem era um malfeitor, esse homem era um líder de revoltas. Ele estava agora no corredor da morte, com a senha da morte em suas mãos. Faltava muito pouco para que Barrabás fosse levado à morte. Passado por despercebido, por achar que era apenas um bandido que ali estava, mas a gente olha para aquele ser, eu quando paro para pensar nessa palavra, eu digo, Senhor, ali não estava apenas um homem mal visto, um bandido, mas ali estava um ser humano acima de tudo. E nós precisamos olhar para as pessoas exatamente dessa forma. Olhar como seres humanos e não olhar com olhos de julgamento, achar que é apenas um bandido e que deve morrer. Mas aquele homem que ali estava era um ser humano que era exatamente igual a mim e igual a você, carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Pilatos achava, irmãos, na sua total ignorância, ele achava ter a vida daqueles homens em suas mãos. A vida de Jesus aparentemente estava nas mãos de Pilatos e a vida de Barrabás estava nas mãos de Pilatos. Ao passo que no verso 15 diz, ora, por ocasião da festa costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem, ou seja, a vida desses presos eu tenho em meu poder. Isso Barrabás, ele talvez estivesse pensando, isso Pilatos talvez estivesse pensando, olha, eu tenho a vida desses homens em minhas mãos. E ali estava montado o palco dos horrores. Ali estava montado, querido, eu olho isso como, vamos abrir um parênteses para você entender, como se fosse uma cena teatral. Estava ali pronto para que o resultado final daquele teatro fosse concluído. E qual seria o final da conclusão daquele ato? A crucificação. Seria exatamente esse o final daquele ato. E Barrabás era um prisioneiro legítimo. Barrabás era um prisioneiro merecedor de pena de morte. Era ele quem deveria morrer, aquele rebelde. Aquele símbolo de um homem mau, aquele símbolo de um trapaceiro. Esse homem, sim, ele era um condenado. Jesus estava do outro lado, irmãos. De um lado, Barrabás.
Do outro lado, Jesus. Eu pergunto, o que fez Jesus? O que ele havia feito para merecer aquele julgamento? O que ele havia feito, se não apenas curar enfermos, libertar cativos? O que havia feito aquele homem, se não restaurar casamento? O que havia feito aquele homem, se não ressuscitar mortos? Qual era a pena, qual o pecado daquele homem que alimentou famintos? Qual era o pecado dele? O que estava sobre ele? Qual o peso que estava sobre Jesus? O que ele fez? Ele ensinou o amor, irmãos. Aquele homem que ensina o amor, aquele homem que ensina o real valor da graça e da misericórdia. Ali estava o nosso Jesus. Mas o que o povo escolhe? O povo escolhe o ladrão. O povo escolheu o bandido, o malfeitor. Era esse que o povo escolheu. Por mais surpreso que tenha ficado Barrabás, ele dá ordem aos soldados e ele diz: liberte Barrabás. E o que faremos com Jesus? Se todos, num grito eufórico, dizia: crucifica Jesus, crucifica esse Cristo. E as correntes de Barrabás foram abertas. E eu fico me perguntando, quando as correntes se abrem, o que fez Barrabás? Porque a Bíblia não declara, não dá não relaciona ele à salvação. Não diz para mim e para você que aquele homem tenha sido salvo, porque simplesmente ele, ao ser liberto, ele vira as costas e segue o seu caminho. Ele vai adiante: bom, eu livre sou. Agora eu posso viver a minha vida. Eu agora posso caminhar, eu agora vou fazer o que quero, porque eu estou livre. Era o que aquele homem pensava, irmãos, estar naquele momento livre. Mas ele se liberta das correntes e ele segue prisioneiro do pecado. Porque não houve, a Bíblia não declara, não faz nenhuma alusão a Barrabás e a salvação. Por que não? Porque esse fato é tão relevante que, se ele tivesse sido salvo, estaria registrado na Bíblia. De tão tremendo que foi essa passagem, irmãos. Alguém morreu a morte que ele deveria morrer. Alguém morreu inocentemente para que o culpado fosse liberto. Alguém morreu naquela cruz para que nós, Barrabás, fôssemos libertos da morte. Nós, que também éramos malfeitores, pecadores, nós que andávamos dissolutamente, nós que éramos donos do nosso nariz, fazíamos o que bem entendíamos. Nós, qual a nossa diferença? Qual é a diferença minha, sua, para Barrabás? Qual a diferença, irmãos? Ah, pastor, a diferença está no pecado, porque eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz nada, eu apenas mentia. Eu nunca vi na Bíblia uma balança para pesar pecado. Você já viu, irmãos? Pecador é pecador. Aquele homem era um pecador. Alguém morreu a morte que ele teria que morrer, irmãos. Aquela morte era para ele, aquela morte era para mim e para você, e ele nos livrou da morte e nos garantiu vida, e vida em abundância. E é o que nós temos: vida em abundância. Você pode dizer amém a isso? Você tem vida, irmão? Não houve nenhum registro da salvação dele. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmão, em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abre sequer a boca. Ali estava o nosso Jesus sendo julgado. Jesus veio fazer, irmãos, a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Talvez você vá sair nessa noite dizendo: olha, eu mudei meu conceito. Eu mudei meu conceito em relação àquele homem. A vontade do Pai era libertar Barrabás. Você sabia disso, irmãos? Sabia disso, sim ou não? A vontade do Pai era que Barrabás fosse liberto. Deus queria salvar aquele homem, assim como Deus quis salvar a mim e a você. E por que nós estamos salvos? Porque nós nos rendemos ao sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário.
Nós nos rendemos ao sacrifício, nós reconhecemos aquele inocente que foi para a cruz no lugar do Paulo, culpado, no lugar do Barrabás. Por reconhecer, ele nos garantiu vida, e vida em abundância. O Pai tratou Jesus como Barrabás, querido, para que Barrabás fosse tratado como Jesus. Será que nós entendemos o real valor do sacrifício de Cristo? Será que nós entendemos isso? Amado, não brinque com a salvação. Não brinque com a tua libertação. Não brinque com aquilo que Cristo realizou na tua vida. Porque o sacrifício da cruz, o que foi realizado na cruz, não foi uma brincadeira. Aquilo foi real. Aquilo não é uma história em quadrinhos, irmãos. O sacrifício de Cristo foi real, o derramar do seu sangue foi real, e foi real a sua ressurreição, e vivo está o nosso Jesus. Ele está vivo e ele vive eternamente. O Pai escolheu tratar Jesus como culpado, para que o culpado pudesse ter sido inocentado. Será que ele entendeu isso? Será que Barrabás entendeu isso? Quantos Barrabás você já conheceu, querido? Quantos nós já conhecemos que passou pelas águas batismais, que veio, se rendeu a Cristo, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e simplesmente ganhou a libertação, ganhei a cura e tudo, agora eu vou embora. Agora eu sigo o meu caminho, eu sou dono do meu nariz. Agora eu faço o que quero, porque agora eu estou livre. Não, querido. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo fala para mim e para você que nós somos prisioneiros de Cristo. Ah, pastor, eu sou livre. Você não é livre. Nós só somos livres para não pecar. Por isso que nós confundimos um pouco. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Aí a pessoa sai absolutamente. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu bebo quando quero e largo a bebida quando bem entendo. Não, eu peco quando eu bem entendo pecar, e quando eu não quero pecar, eu não peco. Você está equivocado, querido, com relação ao que vem a ser o livre-arbítrio. O Senhor te deu liberdade para você não pecar mais. Você entende isso, amado? Amém. Foi o que ele fez com Saulo. Libertou Paulo para não pecar mais. E Paulo deixou de ser Saulo para ser Paulo. E agora, prisioneiro de Cristo. Se eu sou prisioneiro de Cristo, como diz Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não é mais minha. A vida que você vive não é mais sua. Não faça como Barrabás, que recebe a libertação, foi liberto daquelas cadeias, foi liberto das correntes, e agora segue a sua vida dissolutamente. Não seja assim. Será que nós entendemos o significado de tornar-se filho de Deus, irmãos? Será que nós entendemos esse significado? E foi exatamente isso que o Senhor fez e realizou na nossa vida, nos tornar filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. Glória a Deus. Esta foi a missão de Jesus, libertar o culpado. A gente, quando olha o texto, e esse texto é interessante, porque ele diz assim: e o povo escolheu quem? Às vezes eu penso que a igreja foi arrebatada, sabia? É sério, eu fico com medo de ficar aqui, eu e vocês, rapaz. Vou perguntar de novo. O Senhor, o povo escolheu libertar quem? Foi o povo? Foi. Deus, o Pai, usou o povo para libertar Barrabás e levar Jesus para a cruz, no lugar do pecador. Quem libertou foi Deus. Você está entendendo isso, irmão? Você consegue entender a profundidade desse texto? Quem estava ali? O Pai estava ali. O Pai escolheu Jesus ir para a cruz e libertar Barrabás. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui libertos. Foi o Pai quem te escolheu. Não, eu aceito Jesus quando eu quiser, eu aceito. A minha vida ainda tem algumas coisinhas que tem que ser mudado. Ah, quem quer aceitar Jesus? Não, agora não. Eu fico impressionado, irmão. Parece que é dono do nariz. Parece que manda em si mesmo.
Parece que é o dono das suas coisas, parece que você diz, ó, te direciona para onde vai. Eu quero te dizer nessa noite, você que está me ouvindo pela internet, você que está aqui nessa noite, irmão, o Senhor, eu sempre falo isso, o Senhor tem uma torneirinha na nossa vida. Quando Ele desliga, não tem ninguém que liga não, irmão. Está entendendo isso, amado? Sim ou não? Amém. Quando Ele mete a mão na torneirinha e diz, vou desligar, pronto. Não tem dinheiro, não tem poder, não há nada, não tem a tua faculdade, você pode ser PhD em Deus. Acabou. Porque a sua vida não lhe pertence. A nossa vida está nas mãos de Deus e sob o seu senhorio, sob o seu poder. Portanto, o que o Pai fez foi libertar a Barrabás. Barrabás sou eu e você, irmãos. Barrabás somos nós. Por que antes da crucificação precisou colocar um bandido versus Jesus e foi feita essa escolha? Por quê? Aquele homem simboliza eu e você. Quando ainda eram os pecadores. A gente diz sempre que o crente ele não peca, ele escorrega. Mas o que tem de crente escorregando toda hora, né? E tem crente que gosta de escorregar, que fica lá, quando escorrega é difícil levantar. Aí fica lá com aquele pecadinho de estimação. Nós somos merecedores da morte, irmãos. Se formos culpados dos pecados, deveríamos morrer. Você pensa naquela mulher pega em adultério. Eu acho esse texto tremendo. Porque uma mulher pega em adultério, estava ali Jesus, e os homens levam aquela mulher até Jesus, e a intenção daqueles homens era não pegar Jesus. Simplesmente isso. Olha, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, a lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Sabe quem estava reunido aí, irmão? Eram os religiosos. Quanto mais eu leio esse texto, quanto mais eu entendo, mais eu amo Jesus, porque Jesus não é evangélico. Jesus não veio fundar uma religião. Fizeram dele uma religião. Aí o Cristo, aquele que iria para a cruz, ele olha e diz, bom, tá, isso aqui é da linguagem do Paulo, tá? Olha, está tudo certo, vocês querem apedrejar? Ok, vamos apedrejar. Não vou discordar de vocês não. Mas antes de apedrejar, faça o quê? Quem não tiver o quê? Pecado, que atire a primeira pedra. Por que aquela mulher não morreu, irmãos? Por que não foi apedrejada? Porque Jesus estava lá. Por que Barrabás não foi crucificado? Porque Jesus estava lá. Por que você está vivo aqui nessa noite? Porque Jesus estava lá. No dia em que você levantou a sua mão e disse, eu quero esse Jesus. Uma palavra caiu no teu coração como uma flecha que acertou o alvo e você se rende a Cristo. Jesus estava lá. O mesmo Jesus que está aqui nessa noite, dizendo para você, Barrabás, eu te quero. Eu te quero, Barrabás. Eu quero você. Eu vim para que você tenha vida. Não saia dos meus caminhos. Não troque a tua salvação por nada. Aquele homem trocou a libertação para viver a vida dele, a vida que ele bem entendia. Por que entre nos matar e matar Jesus, Deus escolheu Jesus, irmão? Por quê? Para que ele pudesse nos colocar no lugar de Jesus e fazer de nós o que nós somos hoje. Foi para isso que ele colocou. Ele levou Jesus à morte para que eu e você tivéssemos vida. João no capítulo 1, no verso 11 ao 13, diz a palavra, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, irmãos? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não nasceu de relacionamento humano, não nasceu, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Deus, estamos aqui por isso, irmão. Deus amou a Barrabás
Porém nós, os religiosos, quantas vezes nós odiamos Barrabás? Quantas vezes você julgou o Nardone da vida? Quantas vezes você pegou o Nardone e disse: esse cara tinha que morrer? Se eu estivesse lá, eu jogaria o Nardone também do 6º andar. Quantas vezes nós pensamos assim? Quantas vezes, irmãos? Quem somos nós para sermos juízes, advogados? Nós advogamos, nós julgamos e nós damos a pena. Tem que morrer. E Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e você a tenha em abundância. Qual a diferença daquele homem para mim? É a pergunta que eu me faço quando eu leio esse texto. Senhor, qual a diferença dele? A grande diferença, eu vou lhe dizer agora. Barrabás recebe a libertação e ele vai embora. Enquanto nós, os Barrabás, recebemos a libertação e nos lançamos aos pés do Senhor. E falamos: Senhor, eu quero te servir. Eu não abro mão de ti. Eu não abro mão de ti por nada. Amado, não abra mão de Jesus. Não abra mão de Jesus. Não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho. Nosso Deus é Deus de mais uma chance, irmãos. E na cruz, Jesus levou a morte de todos nós. O pecado que estava sobre nós, inclusive os de Barrabás. Você consegue entender isso, amada igreja, sim ou não? Consegue entender? O real amor de Deus. Deveria morrer Barrabás, sim ou não? Deveria morrer. Romanos capítulo 5, versos 6 ao 11, vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos o que, irmãos? Fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que, querido? Barrabás, pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda Barrabás. Quando nós é quem merecíamos a morte, irmãos. Mesmo sabendo que Barrabás não voltaria atrás ao arrependimento. Mesmo sabendo disso, porque o nosso Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Ele sabia de todas as coisas, Ele conhecia o coração de Barrabás. Assim como Ele conhece o nosso coração. Eu me assusto muito quando a palavra do Senhor diz que naqueles dias, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome o que, irmãos? Eu louvei, adorei, em teu nome eu ofertei, em teu nome eu dizimei, já fiz a palavra do Paulo. Em teu nome eu fiz tanta coisa, Senhor, em teu nome eu fui fiel à igreja, em teu nome eu estive ali, eu preguei para pobre, eu preguei para rico, eu fui em presídio, em teu nome, Senhor. Aí o que o Cristo diz? Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Essa palavra me assusta, irmãos. Essa palavra me assusta. Porque quando o Senhor diz muitos, Ele fala da maioria. É a maioria. Por isso que eu não fico muito emocionado quando eu vejo uma igreja com 1000 pessoas ou uma igreja de 10. Eu prego a mesma palavra. Eu não me impressiono com 1000. Ou com 10, ou com 100, não me impressiona. Porque se o meu Deus não se impressiona com volume, por que eu vou me impressionar? Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Quantos eram? Não sei.
Mas a palavra diz que era a maioria. E quando diz que é a maioria, isso me assusta de muito. Porque eu tenho receio de estar incluído, eu e você, estarmos inclusos nesse muitos. Fico com receio disso. Há uma preocupação muito grande, Senhor. Eu não quero errar. Eu não quero ser um Barrabás. Eu não quero ser igual esse homem que recebia uma libertação. Eu vi o Senhor, eu estava ao lado dele. Barrabás estava ao lado de Cristo, irmãos. Ele estava ali. E de repente ele recebe e nem olha para trás, ele não quer nem saber o que ia acontecer. Eu fico imaginando o coração daquele homem, a soberba daquele homem, achando, olha, eu sou o cara, viu? Esse povo me ama. Esse povo me ama. Ele que vai para a cruz. Esse povo me ama, me idolatra. Ah, querido, não há possibilidade nenhuma de nos libertarmos sozinhos das cadeias que nos aprisionam. Não há possibilidade nenhuma de você se libertar de um vício. Não há nenhuma possibilidade de você se libertar de uma mágoa. Sozinho não. Só com Cristo. E se você está enraizado, querido, se você tem um vício, se você tem um pecado de estimação, não seja como Barrabás. Que haja conversão nessa noite. Peraí, pastor. O senhor está pegando pesado? Porque eu me lembro que eu levantei as minhas mãos, eu fui lá na frente. O pastor orou por mim. Eu me lembro que eu passei pelas águas batismais. A questão, irmão, é que se você ainda está enraizado no vício,